muito boa noite. Hoje é dia 22 de outubro de 2012. Ano realmente já passou. Final do mês de outubro, praticamente entrando no mês de novembro, dezembro, aí 2013. O tempo passa muito rápido. Não é só para mim não é só para você não, é para todos nós. Então nós devemos pensar a vida, realmente fazer escolhas certas e perseverar dentro das nossas escolhas. Boa noite para você, espero que nós façamos juntos, nós e você, está em casa, um programa interessante, que você possa interagir conosco. Boa noite, Mariana. Boa noite, Apóstolo. Uma ótima noite para você que está em casa. É um prazer. O Sociedade de Questão está entrando na sua casa mais uma vez, toda segunda-feira, hoje para levar, como sempre, assuntos muito interessantes para você e toda a sua família. Hoje, nossa enquete é sobre a questão familiar. Você acha que os valores da família estão sendo perdidos na sociedade atual? Sim ou não? 84010508 é o telefone que você liga para participar da nossa enquete hoje. Mas durante toda a semana você pode continuar ligando, porque no dia 12 de novembro a gente vai fazer um super sorteio de um prêmio para você. Uma TV de 32 polegadas LCD Panasonic, e você não pode perder, viu? 84010508, você liga e participa da nossa enquete. E esse prêmio, no dia 12 de novembro, pode ser seu. Uma TV de 32 polegadas LCD. Quanto mais você ligar, mais chance você tem de levar para casa esse super prêmio. E no Sociedade em Questão de hoje, nós vamos falar sobre o programa Recuperar. Pessoas ou empresas que têm dívidas como IPVA, ICMS ou outros impostos podem aderir ao programa e ter vantagens ao pagar as dívidas. E você teria coragem de fazer uma cirurgia plástica? Você sabe quais são os riscos e complicações que esse procedimento pode ter? Para tirar todas as dúvidas, recebemos um especialista nesse assunto. E o número de divórcios no Brasil já ultrapassou a média nacional, 3,7%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E a população solteira aumenta cada vez mais. Por que isso está acontecendo? Para alegrar a nossa noite, nós teremos também um som muito legal com Luciana Flat e Pedro Granado. Tudo isso no Sociedade de Questão, que está no ar, ressaltando também a importância de você ligar e participar da enquete, né, Afonso? Com certeza você liga, participa. E hoje o Supremo Tribunal Federal condenou o núcleo político por formação de quadrilha também. Quem diria? Nesses últimos 10 anos, talvez o terceiro homem mais importante de toda a República é o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu. Tanto ele quanto os outros acabaram de ser condenados pelo Supremo Tribunal Federal por formação de quadrilha também. Nosso país está mudando. Esse julgamento é um divisor de águas. E aquele que pensa que não será punido deve começar a repensar suas ações. Porque interessante que a Bíblia é muito clara sobre isso. O que o homem planta, ele colhe. Até então, até antes desse julgamento, plantava-se coisas erradas e não colhia punição. O Supremo está dando um exemplo para todos nós. Todos nós, se pessoas tão influentes como esses que estão sendo condenados. E pode pegar penas duríssimas. Essas pessoas estão sendo condenadas pelo Supremo Tribunal Federal, nosso país mudou. Então aqueles que estão agindo erradamente devem repensar na sua conduta, porque a punição com certeza virá. Estamos iniciando Sociedade em Questão, vamos para o intervalo e voltamos em seguida.
Estamos de volta com Sociedade em Questão. Eu quero que você ligue e participe da nossa enquete de hoje. 8401-0508. No dia 12 de novembro, a gente vai sortear para você um super presente. Uma TV de LCD 32 polegadas e você não pode perder essa oportunidade. Quanto mais você ligar, mais chance você tem de levar para casa. A enquete dessa semana é sobre a questão familiar. Como eu disse, você acha que os valores da família estão se perdendo na sociedade? Sim ou não? Quanto mais você ligar, mais chance você tem de levar para casa esse super prêmio, tá? Olha, agora a gente vai falar sobre um programa do governo do estado. O programa Recuperar é uma iniciativa do governo do estado de Goiás e permite o parcelamento de dívidas com a Fazenda Pública Estadual. E para saber como funciona esse programa, nós recebemos o secretário da Fazenda do estado de Goiás, Simão Cirineu. Boa noite, seja bem-vindo, secretário. Obrigado, boa noite, pastor, boa noite, Mariana. Estamos à sua disposição. Secretário que tem uma história rica, que também foi secretário da Fazenda no governo de Minas Gerais. É mais fácil ser secretário aqui em Goiás ou em Minas? As circunstâncias em que se recebeu os governos eram parecidas, né? Tanto em Minas quanto aqui. Mas é um prazer enorme e o mineiro é muito parecido com o goiano também, né? Então, eu tive satisfação de estar em Minas, como tenho satisfação de estar em Goiás. O senhor tem uma fama de tirar o estado do caos, né? Isso é uma tarefa, porque parece que o governador Marconi Perillo recebeu o estado economicamente numa situação muito difícil. E ele pinçou o senhor, fez esse convite, o senhor veio para cá com essa missão. O estado conseguiu recuperar a sua vida financeira ou não? No primeiro momento nós tivemos muitas dificuldades, né? Era um governo que recebia um trabalho que você precisava resolver o problema de pelo menos 2 bilhões e 700 milhões. Num orçamento aí de 13, 14 bilhões é uma tarefa muito difícil. Mas nós resolvemos um problema financeiro que tínhamos 641 milhões para pagar e tínhamos 35 milhões no caixa. Essa foi a tarefa mais fácil, mas tinha outras tarefas que era reduzir o déficit do ano seguinte e reduzir uma série de outras coisas que o valor era muito forte. Com muita luta, com muito apoio do governo, do governador Marconi, nós conseguimos, no final do dezembro, já no apagar das luzes, vender a folha de pagamento, vender recursos hídricos e conseguimos fazer frente aos compromissos financeiros que tínhamos. Mas o ano 2012, ele começa tudo de novo, né? É a folha de pessoal crescendo, o custeio crescendo mais, porque é o segundo ano de governo, e as receitas procurando crescer como o PIB. Mas nunca é uma tarefa muito fácil. Há um desequilíbrio estrutural no Estado, que a folha consome grande parte da receita, né? E nós estamos tentando... Só para a gente entender um pouco, a folha consome quanto por cento da receita? Olha, do fluxo de caixa do Tesouro, ela consome 73%, a dívida consome mais 20%. Então, o que sobra é muito pouco para as atividades de custeio e para investimento quase nada. Agora, secretário, para conseguir colocar o Estado nos trilhos novamente, foi preciso diversas medidas serem implantadas, né? Inclusive, muitas vezes, cortar na própria carne, de reduzir despesas drasticamente. O que foi preciso fazer e o que foi mais decisivo para que realmente surtisse efeito? Nós começamos com um programa de recuperação de créditos, o primeiro, para ver se nós conseguimos algum dinheiro em caixa, porque nós estávamos num momento em que a receita era menor do que as maiores necessidades, que era pessoal e dívida, né? Depois nós começamos a cortar as despesas que eram menos necessárias, né? E criamos um fundo de transporte que dava um pouco de recurso, né? Com recursos reduzindo os descontos que tinha para as tarifas, para as alíquotas de comunicação, de combustíveis, na realidade, e conseguimos mais algum dinheiro para formar o fundo de transporte. Com isso nós fizemos um pouco que fizemos de recuperação de estradas, né? E a partir daí foi o controle da despesa mesmo e buscando melhoria de arrecadação. Conseguimos chegar ao ano, tínhamos essas coisas para vender, esse ano nós não temos, né? E
nós partimos de uma folha com mais de R$1 bilhão acima da folha normal. E agora nós estamos correndo atrás de novo para buscar os recursos suficientes. Esse programa Recuperar faz parte dessa estratégia de ter recurso, porque são interessante, porque o político vive de voto, o político vive de voto, ele apresenta o serviço, especialmente o executivo, e a população vota, aceita, faz a escolha. Esses 2 últimos anos do mandato do governador Marconi Perillo são essenciais aí para um futuro, né? Exatamente. É agora que o governo vai investir, vai entrar. Essa é a pergunta. O que é esse programa Recuperar? O Recuperar, nós detectamos que alguns contribuintes não estavam pagando os impostos. E aí nós selecionamos, verificamos que era preciso dar algum incentivo para que eles pagassem. E nós fizemos uma data de corte de 30 de junho. Então, quem devia ICMS, IPVA e ITCD, que é o Imposto sobre Herança e sobre Doações, que nós iríamos dar descontos de 100% da multa e dos juros. Nós vamos tirar toda a multa e juro e pagar só 50% da inflação do período, que é a correção monetária. Com isso, nós acreditamos que vamos dar um incentivo muito grande àqueles que não estavam pagando os impostos. Esperamos arrecadar aí cerca de 200 milhões e talvez mais parcelado mais uns 200 milhões para ver se a gente já ajuda este ano e no ano que vem para termos um pouco mais de recursos para pagar as enormes demandas que a sociedade tem. Agora, esse programa ele foi implantado desde o início, né, do governo? No início, em fevereiro, março e abril do ano passado, nós já implantamos ele. Surtiu efeito? Conseguimos arrecadar 311 milhões. Desses 311 milhões, nós transferimos 25% vai para o município, mais 15% vai para o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e do restante você cumpre as vinculações de saúde e sobra alguma parte do dinheiro para pagar pessoal. Existe um período para a pessoa, o contribuinte, aderir ao programa? Qual é o período? O período, ele pode fazer adesão ao programa até 20 de dezembro deste ano, mas para ele ganhar a maioria dos descontos, ele tem que pagar até 20 de novembro. Em 20 de novembro, ele tem desconto total da multa e dos juros e 50% da correção monetária. Se ele pagar só em dezembro, 20 de dezembro, que é o prazo final de adesão, mas ele tem que se antecipar nessa adesão, aí ele pagará já 5% de multa e de juro e pagará 60% da correção monetária. Então, você que está nos vendo, você tem até dia 20 de novembro para acertar. Secretário, quais são os impostos? Só para a gente repetir de novo aqui, que a pessoa está assistindo, que é um baita de um desconto até 20 de novembro, né? ICMS, o ICMS, o IPVA e o TCD. No IPVA, não vamos confundir com multa de trânsito. É a multa do IPVA. A multa de trânsito é com o DETRAN, taxa de licenciamento é com o DETRAN, não é com a Fazenda. Então, nós vamos trabalhar com o ICMS, suas multas e juros, e tem mais uma multa formal, que é uma multa do ICMS que a gente aplica, mas porque não entregou documentos, porque não entregou. E nessa multa, nós vamos dar um desconto de 95%. Quer dizer, o cidadão que deixou de cumprir uma entrega de algum documento, ele vai pagar apenas 5% da multa que estava previsto. Esses valores de débitos, eles podem ser parcelados ou é só à vista? Como é que Poderão. Em 20 de dezembro, ele tem que fazer a sua adesão e pagar parcelado. Se ele pagar uma parcela, já em 20 de dezembro, ele tem um desconto de 5%, paga 5% da multa e do juro e tem desconto só de 40% na correção. Mas se ele parcelar em 1 ou 2 parcelas, ele já tem menos descontos. Eu posso fazer uma citação, isso aqui, que fica mais fácil. Se ele fizer em 2 parcelas, ele desconta só 90% das multas e juros, ele já paga 10%. E da correção monetária, ele vai pagar 70% ao invés dos 50% se pagar até 20 de novembro. E na multa formal, que é essa multa sobre acessórios, exigibilidade de acessórios, ele só vai ter desconto de 90%. O parcelamento dele pode ser
quanto? Em até 60 meses. E a parcela mínima do parcelamento? Em 60 meses, de 13 a 60 meses, a 60 parcelas, ele só terá desconto de 40% nas multas de juros. Aquilo que era 100% até 20 de novembro virou 40%. E na correção monetária ele não terá desconto nenhum. Então é muito mais caro fazer parcela de 13 a 60 parcelas. Outras informações as pessoas podem ter aonde? Que ela pode saber o que ela tem que levar, quais os documentos, como é que funciona para fazer essa adesão? O menor valor que o pastor perguntou, de cada parcela, no ICMS a menor parcela é de R$300. Na pena pecuniária também, aquela multa formal, também R$300 a menor parcela. ITCD, a menor parcela é R$300. E no IPVA, a menor parcela é de R$100 para cumprir. E você fez uma nova pergunta. Isso. Qual é? Essas informações e as documentações que a pessoa precisa levar, como ela precisa fazer para aderir ao programa? Se ela entrar no site da Fazenda, ela pode fazer todas as simulações possíveis. Quanto ela vai pagar até 20 de novembro, quanto ela pagará até 20 de dezembro e quanto ela pagará em cada parcela. Um outro benefício que a gente está dando é que normalmente o imposto, quando ele é devido, ele vai sendo corrigido a cada mês. Nós definimos, se ele aderir ao programa, mesmo que seja em parcelas, ele vai pagar menor juros sobre essas parcelas. Tem contribuintes que muitas vezes, por incrível que pareça, não sabe que tem dívida com a Fazenda. O que ele tem que fazer? Ele tem que entrar no site, ele tem um telefone para consultar? Ele tem telefone para consultar, ele pode entrar no site da Cefaz, .go.gov.br, né? E ele pode procurar qualquer uma das repartições, VaptVupt, ou as delegacias fiscais do Estado, qualquer ponto. Nós temos o VaptJut empresarial, temos na FIEG, temos em vários lugares e em todas as repartições da Receita Estadual. Qual o documento que eu sou um devedor, quero acertar, que documento eu tenho que levar, secretário? Ele não precisa nada, ele basta entrar no site, saber que ele é devedor e que ele quer, porque todos os documentos dele estão lá e os processos estão lá e ele faz a opção, eu quero pagar este processo, pagar outro, se não quiser pagar todos, paga ali. Só que aí ele tem condições plenas de fazer. Só entrar no site, tem tudo de possibilidade. Já fizemos uma reunião com os contadores, com os contabilistas, Conselho Regional de Contabilidade, e nós estamos passando essas informações através dessas entidades para todos os seus afiliados, né? Também na área empresarial, na FIEG, na CIEG, na DIAL. Então todos eles têm o documento que eu já mandei para eles, mandei um ofício, mandei todos os documentos e também a lei e a possibilidade de simulação como entrar no sistema. Quando a gente fala dessa questão da recuperação de crédito, não são apenas pessoas físicas, pessoas jurídicas também têm essas dívidas. Esse número é maior em qual área? Empresas ou pessoas físicas? A maioria é pessoa jurídica. Pessoas físicas só quando é IPVA, essas coisas, né? Mas ICMS né? é toda a parte de pessoa jurídica, né? Hoje nós temos cerca de 138 mil devedores, 54 mil de ICMS, 83.500 de IPVA e 500 do ITCD. É muita gente, é muita gente. Isso são pessoas que já devem há muito tempo, secretário? Alguns devem há muito tempo e outros esqueceram de pagar, não é? Tem mais recentes. Esquece que é crime, né? Exatamente. Então, é importante porque as empresas que não pagam o ICMS com o Estado, elas têm dificuldade de disputar das licitações do Estado, então é preciso estar regular, né? Regular com o Estado. A última pergunta, quem tem mais de um débito com o Estado, ele pode parcelar tudo numa parcela só? Pode. Ou um imposto tem uma parcela, outro tem outra parcela? Poderão ser feitos um bloco só. Devo várias de 200, 300, 500, 1000. Então, somou, faz tudo num bloco só. Calcula o imposto de hoje, né? Em quantas parcelas vai pagar e a partir daí vai ser um bloco só. Secretário,
muito obrigado pela sua presença, muito inteligente a iniciativa. Espero que o senhor seja bem sucedido, como foi até agora, e ajude o nosso Estado aí a recuperar a capacidade de investir, para que a gente tenhamos aí 2 anos de prosperidade, de muita paz no nosso Estado. Obrigado pela presença. Eu gostaria de citar ainda, se for possível, que amanhã nós estaremos no VaptVupt empresarial, porque nós detectamos que cerca de 19 mil microempresas ou empresas participantes do Simples Nacional, elas estão com dificuldade de imposto e elas podem perder a facilidade de estar no Simples, eles podem ser excluídos do Simples. Então amanhã nós estaremos no VaptVupt empresarial junto com a CIEG para chamar essas empresas para aproveitarem esse programa, que é um programa muito importante para todos nós, para o Estado, para todos os devedores do ICMS e muito mais talvez para o microempresário, para aquele que está no Simples, que vai perder o benefício de estar no Simples em função de inadimplência. Esse programa veio bem a calhar e coincidiu exatamente quando nós tivemos essas informações sobre o Simples, que nós teríamos que tirar essas pessoas, excluir as pessoas. Amanhã que horas? Às 10h30 na ACIEG, no VaptVupt empresarial, nós estaremos lá mostrando aqueles que estão no Simples Nacional, que tem toda a possibilidade de entrar nesse projeto. E nós não queremos só eles, nós queremos aqueles que estão com dívida judicial, que estão na Justiça, que essa é uma grande oportunidade de resolver o problema que tem na Justiça conosco. Ok, secretário, obrigado pela presença aqui no Sociedade em Questão. Vamos esperar o senhor mais vezes com uma boa notícia. Recuperou completamente a economia, o Estado está indo bem. Obrigado, pastor. Obrigado pela presença. Obrigado, Mariane. Vamos para o intervalo e voltamos em seguida. Vamos falar sobre separação. Hoje o índice é grande demais, pessoas que estão separando, estão solteiras. Vamos para o intervalo e voltamos. Estamos de volta com Sociedade em Questão e agora eu quero chamar a sua atenção mais uma vez para que você ligue e participe da nossa enquete, porque no dia 12 do mês que vem a gente vai sortear para você uma TV LCD de 32 polegadas lindíssima, você não pode perder. 84010508 é o telefone que você liga para participar e dê a sua opinião na nossa enquete dessa semana. Você acha que os valores da família estão sendo perdidos na sociedade atual? Sim ou não? Quanto mais você ligar, mais chance você tem de levar para casa esse super prêmio, uma TV de LCD 32 polegadas, tá? Olha, agora a gente vai falar sobre saúde, porque a cirurgia plástica no Brasil bate todos os recordes. E a cada ano, mais e mais pessoas estão recorrendo às clínicas de cirurgia plástica para corrigir algum possível defeito e ficar mais próximo do corpo perfeito. E as cirurgias plásticas estão longe de ser uma vaidade feminina, viu? Os homens também estão em busca de cirurgias cada vez menos invasivas e com menores cicatrizes. Para falar sobre esse assunto, nós falamos com o doutor, o cirurgião plástico, o doutor Daniel Ludovico. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Obrigado, boa noite. Boa noite, doutor Daniel. A primeira pergunta minha, quem procura mais a cirurgia plástica? O homem ou a mulher? Isso é questão de autoestima ou é uma correção em si? Olha, sem sombra de dúvidas, as mulheres são as principais pessoas que procuram a cirurgia plástica. É fato que os homens a cada dia estão procurando mais. O que acontece? Essa questão de autoestima, ela está presente sim quando o paciente procura a cirurgia plástica. Não é uma condição em que todas as pessoas estão com baixa estima. Mas elas estão muitas vezes com essa baixa estima ou então com algum desconforto com o seu corpo, algum aspecto que não está agradando. Mas os homens estão cada dia aumentando mais. A questão de correção é a taxa mínima, né? Eu diria que as cirurgias reparadoras, elas são a exceção no consultório particular. Elas estão mais presentes nos consultórios, nos hospitais do estado. Agora, é possível falar uma média de idade, porque a gente sabe que cada vez mais cedo, as mulheres principalmente, têm essa vontade de fazer uma cirurgia plástica.
praticamente toda mulher tem vontade de fazer alguma coisa. Algumas não têm coragem. É verdade. Mas a maioria quer fazer alguma coisa. Tem uma faixa de idade que tem procurado mais? Olha, a faixa etária que mais nos procura é a faixa etária aí, a partir dos 18, 19, 20 anos, até a meia-idade. Nós sabemos que não temos uma faixa etária que é o limite para a cirurgia plástica. Então, hoje em dia, senhoras estão cada dia mais em busca também de cirurgias, mas é nessa faixa aí de 35, 40, 50, principalmente depois que as mulheres têm seus filhos, que ocorrem as transformações no corpo, e então ela procura a cirurgia plástica para poder tentar melhorar. Antes da cirurgia, qual é o primeiro passo que a pessoa tem que tomar? Ela decidiu fazer a cirurgia, o que ela tem que fazer? Olha, a primeira coisa que ela tem que fazer é procurar um profissional que seja registrado no Conselho Regional de Medicina e na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, visto o caso que nós tivemos no passado, aqui no estado de Goiás. Então, esse é o primeiro passo. O segundo, verificar o local em que esse profissional trabalha, se ele é um local que oferece todas as condições de segurança para o procedimento, para então ela, depois disso, procurar se informar e se informando, procurar tirar todas as dúvidas com esse profissional. Esses são os primeiros passos. Uma participação de uma psicóloga antes da cirurgia é necessário, é importante ou tanto faz? Interessante você colocar esse assunto. A gente costuma dizer que muitas vezes nós, cirurgiões plásticos, somos um pouco psicólogos dentro do consultório. Eu diria que a necessidade de uma psicóloga só se faria em casos comprovados de algum transtorno de comportamento que nós visualizássemos no consultório. Mas essas pequenas nuances de comportamento, nós mesmos temos que tentar lidar no consultório. Por a questão de idealização da cirurgia, do que você pode alcançar de resultado, é que é o ponto mais complicado, porque cada pessoa tem um corpo e cada técnica tem um limite que ela pode chegar. Então, isso é o ponto que eu acredito ser o mais complicado para resolver dentro do consultório. Eu só estava falando a respeito dessa faixa de idade. E as cirurgias mais procuradas, tanto por mulheres quanto por homens, olha, quais são? O nosso carro-chefe é a lipoaspiração e a lipoescultura. Qual a diferença entre as duas? Então, a lipoaspiração por si só é retirada de gordura de um segmento ou de alguns segmentos do corpo. Lipoescultura, você vai fazer a retirada e vai modelar, ao retirar, também colocando em lugares que, por vezes, você tenha deformidades. Às vezes, você tem no bumbum da mulher um lugar que você quer preencher, então você vai lá, coloca um pouquinho na região lateral aqui do culote. Então, você vai modelando o corpo da pessoa. Onde está faltando, coloca, onde está sobrando, tira. Essa seria basicamente a diferença. Dos homens, seria qual? Também lipo? Então, lipoaspiração. Esse é o nosso carro-chefe. Inclusive com alguns procurando para poder fazer colocação, inclusive, de gordura no bumbum. Os homens também tem acontecido. E essa questão de silicone para o homem, também tem buscado isso? Tem buscado. Não é igual à mulher, mas eles têm aumentado a cada dia, com certeza. A lipoaspiração muitas vezes é encarado pela pessoa como um sistema de emagrecimento. Isso é um mito ou é uma verdade? Então, a lipoaspiração, ela trabalha a questão da gordura localizada. O que acontece com frequência é que, depois do procedimento, a pessoa, ela, muitas vezes, modifica seus hábitos de vida, ela começa a fazer uma atividade física e acaba não só perdendo aquilo que nós retiramos durante a cirurgia, mas também um pouco mais e acaba, no geral, emagrecendo, mas ela definitivamente não é para emagrecimento. Porque tem pessoas que fazem uma, depois faz outra, engorda mais um pouquinho, vai lá, faz outra. E isso é totalmente errado. Por quê? Obviamente, os riscos aumentam e a cada vez que você vai fazendo, você vai criando processos inflamatórios debaixo da pele, que são as chamadas de fibroses. E todas as vezes nós temos muita dificuldade, na segunda, na terceira, para poder fazer o procedimento, além de você ter com isso irregularidades no corpo da pessoa que pode aumentar a chance. Agora tem muita gente que diz, vamos ver de mito ou verdade mesmo, tem muitas pessoas que dizem que depois que faz a cirurgia, a lipoaspiração, a gordura de onde foi tirada não volta mais.
Não, não é bem Volta. assim. Não é bem assim. As células de gordura, elas não se multiplicam, mas elas podem aumentar de tamanho. Então, é frequente, se a pessoa não cuida, dela acumular. Ocorre que o acúmulo ele não é igual era antes, mas ocorre se a pessoa continuar engordando, ela pode acumular sim, inclusive em áreas lipadas, não porque as células vão aumentar, mas não vão multiplicar, mas porque elas vão aumentar de tamanho. Existe... Pois não. Essa questão da lipoaspiração, até continuando nela, existe essa hidrolipo, que muita gente faz a propaganda, inclusive falando como se fosse algo muito simples, um método não invasivo. Como é que funciona isso? Na verdade, é um método invasivo. O que a hidrolipo prega? Ela prega você um retorno rápido ao trabalho, você fazer hidrolipo de manhã, à tarde está trabalhando. São pequenos... vamos fazer um pequeno procedimento em consultório. Normalmente é realizado por médicos não cirurgiões plásticos, por médicos estéticos, que fazem cursos de final de semana, que não é reconhecido pela sociedade. O que é um hidrolipo? A hidrolipo é a introdução de líquido soro fisiológico no tecido subcutâneo, que é na gordura, e através de pequenas cânulas em consultório, aspirar esse pequeno conteúdo. A lipo é isso também, só que é feita em ambiente cirúrgico, dentro de sala de cirurgia, em que você faz um volume maior. Aí você pode perguntar assim, bom, mas e para pequenos volumes eu não posso fazer uma hidrolipo? Frequentemente, nós recebemos no consultório pacientes que se submeteram a esses procedimentos com irregularidades, pacientes que tiveram, às vezes, desconfortos grandes, riscos de infecção aumentam. Então, assim, a hidrolipo, na verdade, é uma tentativa de vender um procedimento que não é preconizado, que não é pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e nem pelo Conselho Regional de Medicina. Então, não é A cirurgia não é indicado. ou hidrolipo, ela tem que tomar anestesia também? Ela é feita com anestesia local, dentro de consultório. Isso é hidrolipo. Para quem faz, é assim que eles fazem. Nós, cirurgiões plásticos, realizamos... Na verdade, a nossa lipo é uma hidrolipo, porque a gente também tem que introduzir um líquido na gordura para aspirar depois. A diferença é que nós levamos o paciente para o centro cirúrgico e fazemos com todo o preparo para diminuir a chance de riscos. Tá, existe uma idade mínima e uma idade máxima para a pessoa fazer uma cirurgia plástica? Olha, a idade mínima, a depender, por exemplo, se o paciente procurar para fazer uma correção de orelhas em abano, uma criança não pode operar menos de 7 anos. Uma moça que tenha mamas pequenas e queira aqui colocação de prótese, por exemplo, a gente tem que esperar o período da puberdade até uma certa idade, que seja a partir dos 17 anos. E a questão do limite superior, eu diria, para pessoas que já são idosas, na verdade é o estado de saúde da pessoa. Se ela estiver saudável, né, ela não teria um limite de idade para operar. Falar nessa questão de saudável, o senhor falou que a respeito, antes de procurar fazer uma cirurgia, tem que procurar um profissional qualificado, mas existem algumas questões que têm que ser visualizadas antes de fazer a cirurgia. O que a pessoa deve se submeter? Tem que fazer exame? Como é que ela deve estar? Com certeza. Ela tem que estar saudável, se sentindo bem, ela tem que fazer exames pré-operatórios, avaliações do ponto de vista cardiológico, tem que fazer avaliação do ponto de vista de coagulação sanguínea, avaliação, às vezes, do ponto de vista pneumológico, para a parte pulmonar, ultrassom, para ver, ou tomografias, a depender do procedimento que ela vai se submeter. Ela faz uma série de exames e essa escolha, essa decisão é do médico que está assistindo a paciente, para ver qual é a necessidade. Ok. Doutor Daniel, a última pergunta. Após a cirurgia, quais são as recomendações que o paciente tem que ter? Olha, basicamente, é fundamental que ele siga a orientação no que toca ao uso dos medicamentos, a utilização de malhas compressivas, se for necessário, realização de drenagens, o repouso é muito importante. Então, é importante o paciente ficar atento ao período que ele vai fazer a cirurgia. Se for um período de escola de menino, de trabalho, isso às vezes vai levar a um caso de cirurgias que não vão ficar boas, com cicatrizes ruins. Então, assim, basicamente tem que olhar esses aspectos. Ok. Estamos encerrando. Infelizmente, não tem como atender você pelo telefone. Desculpa-nos. Doutor Daniel, obrigado. Já vieram aqui me mostrar o tempo. Muito obrigado. Vamos convidá-lo
novamente. Muito obrigado. Espero que estou à disposição. Nós possamos ter outra oportunidade para isso. Boa noite. Boa noite. Vamos para o intervalo, voltamos falando sobre divórcio. Estamos de volta, então, com Sociedade em Questão. Agora vamos falar sobre uma questão que traz muita discussão, porque o IBGE lançou alguns dados que assustaram a maior parte da população, porque a maior parte da população brasileira, de acordo com essa pesquisa, é composta por solteiros. E o percentual de pessoas sem companheiro aumentou na última década, de acordo com um estudo do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgado no último dia 17. Em 2010, 55,3% da população brasileira estava solteira e o percentual de divorciados quase dobrou, passando de 1,7% em 2000 para 3,1% em 2010. Para falar sobre esse assunto, recebemos a doutora Cirene Valadão, psicóloga. Boa noite, seja bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite. Também recebemos o juiz doutor Ari Ferreira de Queiroz. Boa noite, doutor, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado mais uma vez. Prazer trabalhar com vocês. Vou começar com o doutor Ari. Doutor Ari, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu. Uma das maiores cabeças aqui no nosso país, não só em Goiás, não. Eu sou de conteúdo admirável. Vou fazer uma pergunta simples. Por que o senhor acha que está tendo tanta separação hoje no Brasil, doutor? Eu até acho que não está tendo tanta, não. Eu tenho a impressão que era mais ou menos o que existia antes, só que hoje as pessoas põem em prática. Antigamente ficava escondido porque era muito feio mostrar para a sociedade, pelo menos as gerações mais antigas. Por exemplo, geração, minha saudosa mãe, da minha mãe, das minhas irmãs mais velhas, pessoas lá com seus 70, 60, 70 anos, pessoas que estariam hoje com 35, 40 anos de casado mais ou menos. Naquele tempo a cultura era diferente, as pessoas achavam feio, especialmente a mulher achava muito feio falar que era, naquele tempo falava desquitada. Não existia a figura da separação ou do divórcio que começou a partir de 77. Então as pessoas moravam na mesma casa, às vezes moravam até no mesmo quarto, dormiam até no mesmo quarto, mas sabidamente, aos olhos da família, a família sabia que era um casal apenas de mentirinha. Perante a sociedade, externavam uma coisa diferente. Eu tenho a impressão que, a partir da lei do divórcio, a partir, vamos chamar assim, de uma evolução da sociedade, a própria imprensa contribuiu muito para isso, de tornar mais claro isso, dizer que não, as pessoas têm o direito de se encontrar, de ter errado lá quando tinha 18, 19 ou 20 anos de idade, e consertar isso depois com os 25 ou 30, e quem sabe errar de novo, consertar de novo. Né? Mas recentemente acabou até a restrição, acabou até o limite para a quantidade de divórcio. As pessoas vão tentando e um dia, quem sabe, acerte. Então eu não vejo exatamente que há um aumento, que houve uma regularização numa situação de fato. Tá, doutora Cirene, essas separações que estão com mais constância e talvez mais divulgadas, como diz o doutor Ari, talvez foi perda dos valores da família, mais conservadores, aqueles valores. Hoje não existe isso mais? Então é uma discussão muito interessante, porque, como foi falado, é verdade. A sociedade ela tem vivido, é um reflexo, tudo isso é um reflexo da mutação social da sociedade. A sociedade tem se modificado. Existem, então, 3 vertentes para isso. O que seria essa mudança toda? De fato, a sociedade ela tem perdido esses valores da família. Então, nós também estamos vivendo em uma sociedade volátil, uma sociedade do descartável. Então, há um tempo atrás, existem essas 2 vertentes. É importante deixar bem claro essas 2 vertentes. Uma é que essa sociedade também muito atual, essa sociedade onde tudo é do descartável, então ela não tem muita disposição para reparar, para consertar. Então, se não está legal, eu jogo fora e compro outro. Ou então eu jogo fora e tento novamente. Então, existe essa fragmentação, essa atitude do ser humano de, ao invés de reparar, desconsertar, então eu jogo fora e eu compro outro, ou então eu busco em outro relacionamento, outro casamento, daí por diante. Então existe essa vertente. A outra vertente é bem verdade isso que o doutor falou, é bem verdade isso. As famílias antigamente, elas viviam elas sustentavam a relação
muito infeliz, muitas das vezes, porque elas não tinham uma condição da sociedade. A sociedade tinha um preconceito muito grande com relação ao divórcio. Então as pessoas acabam, exatamente, ficavam em casamentos, apóstolo, assim, em situações onde tinham agressão, infidelidade. Então o nível de satisfação era muito baixo. Então tem um lado que melhorou e um lado que piorou. Eu acrescentaria, se me permite, dizer, quando você fala falta de condição, eu acrescentaria até a condição econômica também. Especialmente para a mulher mesmo. A partir do momento que a mulher vai ocupando espaço no mercado de trabalho, hoje a mão de obra feminina ocupa um espaço considerável. Eu fiz um levantamento agora, meio sem qualquer conteúdo científico, na verdade, para escrever para jornal, não para livros, por ocasião do Dia Internacional da Mulher, tanto no ano passado quanto neste ano, lembrando de alguns dados assim, quase que pinçados aqui e ali. Por exemplo, na década de 80, quando eu fiz a faculdade de curso de Direito, eu tive durante o curso de Direito apenas duas professoras, o resto eram todos homens. As professoras terminavam o magistério no máximo no ensino médio. O professor era dali para baixo, era jardim da infância, o antigo ginásio, né? Hoje não, hoje estão ocupando espaço no mercado exatamente em igualdade. No último concurso da magistratura, no primeiro concurso da magistratura do nosso estado de Goiás, depois da Constituição de 88, finalzinho da década de 80, houve uma mulher. No último concurso, 55 desaprovados, mulheres. 55% desaprovados. Então, à medida que a mulher vai ocupando o seu espaço e vai tendo melhor desempenho que os homens, porque os rapazes que estão me vendo lá, cria vergonha. Tem que criar vergonha porque eles não estudam, as meninas têm um desempenho muito melhor, são mais pontuais, são mais assíduas, são mais caprichosas e vão ocupando seus espaços. Com isso, a mulher se achou no direito, exerceu o direito dela, de não ficar dependendo de um casamento infeliz, de um marido que era apenas um provedor, não satisfazia as suas outras necessidades. Nós vamos ter uma participação do telespectador por telefone. Alô? Alô, boa noite. Boa noite, quem fala? Marilza de Jesus. Qual é a pergunta? Não, a minha pergunta não é pergunta. Eu fiquei divorciada há algum tempo, retornei, né? O que mais sofre por tudo isso são os filhos. A minha filha, com 7 anos, ela engordou 28 quilos devido à minha separação, né? Hoje ela faz tratamento com psicólogo, psiquiatra, né? E a gente retornamos à nossa vida, voltamos a viver juntos de novo. Uhum. Mas a infidelidade, assim, ainda continua, né? A pessoa, às vezes, fala cada coisa que me magoa muito, né? Uhum. E minha filha fala, se eu separar, ela vai fugir de casa. Tá? Hoje ela está com 14 anos. Então, você fica por amor à sua filha, é isso? Isso, mas não é fácil. Não é fácil, né? Tá certo. Obrigado pela sua participação. Doutor Ari, essa situação ainda existe. É bem a situação que você estava descrevendo agora há pouco. Mantém um casamento de aparência, um casamento, no caso dela, ela explica, ela tenta justificar, eu respeito o ponto de vista dela. Não sou psicólogo, a doutora Sirene com certeza tem mais elementos para fazer essa valoração, mas não me parece que seja um argumento sensato, um argumento razoável, sustentar um casamento, como a gente percebe aqui, sem ver a aparência dessa senhora, que é uma senhora infeliz. Uhum. Aliás, não é só veja, ela bola de cristal. Ela confessou isso, que ela é uma situação de aparência de infelicidade. Né? Eu não sei se tem uma relação exata, talvez a psicóloga certamente pode responder melhor isso, mas hoje as pessoas não suportam, mas a mulher não suporta mais, porque hoje ela tem condições de autossustentação. Ela larga esse casamento e vai cuidar da sua vida, vai viver mais feliz, vai arrumar emprego, vai trabalhar, não depende mais desse homem. Doutora Sirene, talvez ela está se matando em favor da filha, que ela, praticamente, a gente sente que ela não tem vontade nenhuma de continuar com tanta... Claro. É assim, existe a maior causa de separação é a infelicidade, a insatisfação. A pessoa ela fica tão insatisfeita, tão infeliz, que ela não suporta permanecer num casamento assim. Então, ela vai buscar uma forma de viver melhor. Agora, o que não pode, o que é preciso avaliar é o que está acontecendo, porque, de repente, é um relacionamento insustentável. A pessoa ela não tem condição psicológica, ela não tem condição de segurar essa relação. Por outro lado, às vezes são conflitos assim, pequenos que é possível sanar. Eu vejo que aí existe essa diferença.
não dá também para poder separar por qualquer que seja as dificuldades que vão acontecendo. Acho que para haver uma separação de fato, a pessoa precisa saber o seguinte: olha, eu fiz realmente de tudo que estava ao meu alcance para resgatar, para sustentar essa relação. Se realmente porque existem situações que são muito difíceis, Mariana. As mulheres não conseguem lidar, o homem não consegue lidar. É um alto nível de agressividade, são Às inúmeras... vezes não é a violência física, mas psicológica, pelo que ela falou, que houve muitas coisas que são difíceis de ouvir. De lidar. Então, mágoas, frustrações. Agora, se é mágoa, se é frustração, se é dificuldade na comunicação, isso é possível solucionar numa terapia, num trabalho de terapia familiar. Então, é possível. Mas existem situações que se tornam realmente insustentável. Tá, vamos... Ah, não, agora, daqui a pouquinho a gente chama o VT, então. Posso fazer uma pergunta? Né? Doutora Eli, a gente tem muitos palestrantes que palestram sobre casamento e dizem que com 7 anos de casado talvez é uma das piores crises nesse relacionamento. O senhor, como juiz, essas separações, o senhor percebe que não sei se a vara do senhor foi questão familiar. Não, eu já trabalhei. Todo juiz passa por isso. Quando é começo de carreira, trabalha em comarca de vara única, ali atende de tribunal do júri, a casamento, mesmo hora que faz casamento, desfaz casamento também. Porque interessante, eu até esqueço o nome da juíza que esteve aqui conosco, é muito gentil, ela estava nessa vara, aposentou agora. Ela disse que tinha momentos que ela pegava um problema e falava: por que vocês querem separar? Né? Então faz mais um padre, um pastor, um psicólogo. Mas eu dizia agora há pouco, aqui nós conversávamos aqui nos bastidores, agora há pouquinho, eu dizia para a doutora Silene que hoje os cursos de Direito, desde 2004 para cá, tornou obrigatório o estudo de pelo menos um semestre, no mínimo um semestre, de Psicologia também. E eu entendo que essa visão, ainda que muito periférica da psicologia, é de vital importância nas varas de família, nas varas da infância e juventude, para lidar dessas questões, porque realmente é isso que nós sentimos. Tem hora que nós olhamos, as pessoas estão brigando por coisa tão pequena, tão insignificante, que se percebe que, na verdade, aquele casamento não existe. Aquilo dali, aquela briga é apenas um motivo que eles estão buscando onde não existe para poder justificar uma separação e dizer que a culpa foi do outro ou da outra, na verdade. Aliviar um pouco a consciência. Aliviar a consciência, exatamente. Vou atender mais uma pessoa por telefone. Alô? Oi. Boa noite. Boa noite. Quem fala? Eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor ou a doutora. Tá, que eu sou separada há 20 anos, eu não divorciei. Se eu deveria divorciar ou ficar como estou? Peraí, seu nome, por favor. Meu nome é Erli. Repete a pergunta. É que eu estou separada há 20 anos, eu não divorciei, né? E se eu devo continuar assim ou se eu devo divorciar? Doutora Eli. Há uma pequena diferença, mas importante, entre a separação e o divórcio. Quando se faz apenas a separação, não se divorcia, o chamado vínculo casamentício, vínculo matrimonial, continua subsistindo para todos os efeitos. Em tese, é como se fosse marido e mulher dando um stand-by, dando um tempo, o famoso tempo. De modo que esse casal separado poderá, querendo, sendo da conveniência deles, voltar a restabelecer o casamento. Não é um novo casamento, apenas faz de conta que anula aquele anterior, desconsidera, volta, continua na condição de marido e mulher. Ao passo que o divórcio rompe o casamento, se esse casal pretender voltar a se casar, voltar a viver como marido e mulher, tem que se casar de novo. Então, no caso dessa senhora que está separada, é uma questão de conveniência dela. Enquanto separada, de fato, na verdade é uma separação sem o divórcio, enquanto separada, ela não poderá casar-se novamente, porque caracterizaria a bigamia. Para que ela possa se casar novamente, se ela tiver interesse em novo casamento, ela tem que romper o casamento anterior com o divórcio. Mais uma pessoa participando conosco. Alô? Alô? Boa noite, quem fala? Boa noite, apóstolo. É o Gesmar Teixeira. Fala da onde, Gesmar? Eu estou falando do Jardim Brasil. Qual que é a sua pergunta? Minha pergunta, apóstolo, é mais uma colocação. Pois não. Que eu acho que tudo hoje em dia está contribuindo para que essas separações aconteçam mais. Sei. Eu falo assim porque eu trabalho na área hospitalar e até uma NR32, que o Ministério do Trabalho tem essa normativa, né? Nela tem um item lá que fala que os funcionários não podem usar adorno no local de trabalho. Aliança,
que é um símbolo do casamento, que é o símbolo de uma união, né, estável, é proibido trabalhar de aliança em hospital. Então, assim, um simples item desse, a gente vê que o próprio governo, a pessoa que faz leis, né, essas normativas, não ajudam para que o casamento tenha visibilidade, tenha estabilidade. Interessante, não sabia. Obrigado pela sua participação. Doutor Ari, essa questão assim, desse atitude descartável, né, que é uma atitude sem responsabilidade. Uma aliança, pelo menos há 20 anos atrás, ela tinha um significado muito maior, né? O senhor não acha que tiraram tantos limites, que a pessoa ficou... A sociedade mudou muito, né, Aposto? A sociedade hoje tem, de fato, outros valores, tem outras preocupações, parece-me. Você falava agora há pouco da questão dos 7 anos, eu já fiz tantos anos, há tantos anos que eu fiz 7 anos de casamento, que até esqueci como é que foram os primeiros 7 anos, já passei de 32 anos, e vejo que esse detalhe que ele falou, a aliança, é importante, mas não me parece que um casamento se prenda por uma aliança ou não. Enquanto ele falava, eu me lembrava dos meus pais que já faleceram e viveram casados por quase 60 anos, e não viveram mais porque meu pai morreu, teria completado agora 102 anos, se estivesse vivo, agora neste mês teria completado 102 anos, e minha mãe 87 anos. Eu não me lembro nunca de ter visto meu pai ou minha mãe de aliança, mas também ao mesmo tempo nunca vi meus pais estabelecendo nenhum tipo de briga. Talvez mais porque meu pai tolerava alguma coisa, ele saía de perto quando ele via que a coisa ia esquentar um pouco, a minha mãe era um pouco mais de enfrentar, ele preferia sair de perto, não brigava e viveram juntos 60 anos. E a aliança não foi, a falta da aliança não foi que acabou com o casamento deles. Mas, doutor, esse modelo que o senhor teve, o influenciou. Hoje, possivelmente sim, hoje certamente nós somos sim. uma geração que não tem modelo, né? Geração que é dirigida pelas celebridades. As celebridades hoje, elas casam e descasam. Eu não sei se tem alguma relação direta ou não, mas certamente alguma relação vai ter, não sei o grau de implicação disso. Esse valor, essa expressão, esse conceito família mudou muito, enormemente nos últimos anos. Antigamente, por exemplo, existia no máximo o chamado carro da família. É um carro que os irmãos, os pais se revezavam, a televisão da família, o sofá da família. Hoje não, cada um tem uma casa dentro da casa, cada um mora no seu quarto, às vezes passa a semana inteira sem conversar, com R$200 por mês compra um carro, com 40 compra uma motocicleta, então todo mundo tem seu veículo de transporte, um não depende mais do outro, as pessoas se isolaram dentro das suas próprias casas. Não tem aquele calor familiar, não tem mais, hoje cada um tem seu iPad, cada um tem seu iPhone, entra cada um na sua internet. Eu digo, é uma casa, cada um tem sua casa dentro da casa. A casa, em geral, é apenas um compartimento, nós vamos adequando um quarto e cada um chega em casa, os horários já não batem mais porque o trabalho também é diferente, o horário de escola é diferente, as pessoas já não têm mais condições. Isso eu vejo na minha casa. Cada um tem um horário de almoço, cada um tem um horário de jantar, cada um tem um horário, porque os trabalhos são diferentes, né? E as distâncias são todas longas e o nosso trânsito. O trânsito, que qualquer lugar que a gente vai em Goiânia hoje, você gasta no mínimo 1 hora para chegar de um lugar a outro. Doutora Sirene, essa família dentro da família, várias famílias numa só, se houvesse um padrão mais rígido, olha, você tem que vir almoçar em casa. Agora é a hora para que nós tenhamos aí um relacionamento. Talvez isso seguraria mais a família, o próprio casamento? Olha, vou dar um exemplo que eu faço na minha casa. Na minha casa só tem 2 televisões. Uma na sala para todos e uma no meu quarto, que eu ligo muito raramente. Mas por que dessa televisão no quarto, na sala? Porque é um local onde eu tenho adolescentes ainda, criança pequena e adolescente. Outra coisa que é possível fazer é que eu sei que essa mudança toda, as tecnologias todas, é preciso adequar isso. Mas, por outro lado, será que é interessante ter uma internet onde com 5 iPad, iPod, vai podendo tudo, né? E vai podendo cada um no seu quarto com a sua... E não tem interação, não tem relacionamento. Então, assim, tentar evitar um pouco disso, com isso que foi colocado, apóstolo, de a figura do pai, a figura da mãe, principalmente para criança e adolescente.
Com relação ao jovem, é preciso também ter um certo respeito da individualidade dele, sim, claro, mas respeitar também o espaço e o momento da família, o momento de pelo menos uma refeição por dia, nos finais de semana uma refeição em grupo, evitar esse apartamento que vai, porque claro, cada um no seu quarto fica um apartamento, onde ali tem de tudo. Tem televisão, tem frigobar, tem computador, tem internet, tem de tudo. Então, as pessoas ficam realmente morando sozinhas, solitárias. Esse é um problema. Essa questão desses outros dados também, que chamou muita atenção, mais da metade dos brasileiros solteiros, né? E isso se reflete com mais intensidade no Rio de Janeiro, como a gente viu na matéria. As pessoas, a maior parte da população é solteira, e de 3 casais, um resolve apenas se juntar. Por que disso? Talvez até muito em função dessa dificuldade que as pessoas vêm tendo de reparar, de consertar, de construir, porque isso exige esforço. Construir, reparar, é mais fácil separar. Então, se a pessoa ela só se junta, ela pode separar. Agora, uma coisa que a gente vem observando, que eu penso que os casais precisariam aprender com isso. É interessante que no segundo, no terceiro casamento, quarto casamento, essas pessoas do terceiro, ela acaba tendo um pouco mais de esforço. A tolerância. Eu escutei algumas pessoas, nossa, minha mãe casou tal época. E ela tem uma paciência com o marido dela hoje, que eu fico impressionada. Algumas pessoas discutem isso. Por que então as pessoas acabam não tendo essa mesma tolerância, essa mesma... eu acho que aí... No primeiro. Eu acho que aí a gente tinha que ter outro programa. Estão me avisando ali que está terminando o tempo. Por quê? Por quê? As pessoas vão percebendo que os problemas, eles só mudam as pessoas, mas continuam mesmo. Continuam mesmo. Então, aquele que já está no terceiro casamento... Ele sabe que ele errou muito já. Ele fala, não, é a mesma coisa. Então, eu vou tentar resolver. Mas casou quem está com o primeiro. Mas interessante, apóstolo, eu acho que isso só vai acontecer depois do terceiro ou quarto, porque eu já vi muita gente falar o seguinte, separar só é difícil a primeira vez. Pois, não, mas já vi demais isso. Porque mas no terceiro e o quarto, eles ficam casados. E às vezes acabam resolvendo coisas que eles não conseguiram lá no primeiro, no segundo. Às vezes ele descobre que o problema não era com a pessoa que ele estava, era com ele mesmo. Com ele, na intolerância, arrogância, principalmente essa intolerância. E quanto mais maduro você fica, menos impulsivo você torna. Mais racional você fica, você amadurece. Mas isso é outro assunto. Doutor, para encerrar o nosso tema de hoje, essa nova lei do divórcio, isso ajudou ou piorou a situação? Ela permitiu a legalização de pessoas infelizes. Eu me lembro, e aí a vantagem de ser um pouco mais velho, quando aprovou a lei do divórcio em 1977, depois de uma longa batalha, de uma longa discussão, por décadas se arrastava essa discussão, quando aprovou a lei do divórcio, na verdade foi uma emenda constitucional no meio do ano 77, a lei veio na sequência, 6 meses depois. Um jornal, eu sou de Londrina, eu não sabia dizer qual jornal, mas um jornal da época trouxe uma matéria de capa, tinha uma chargezinha ali, um cartório, suposto um cartório de registro civil, as pessoas fazendo fila ao redor do quarteirão para fazer a separação, fazer o divórcio. O que se imaginava que a família brasileira ia acabar porque todo mundo ia separar ou ia divorciar no dia seguinte. Isso não aconteceu. Apenas permitiu que as pessoas que estavam infelizes consertassem um certo problema e que nós buscássemos uma outra solução. Eu só queria acrescentar um dado, essa questão dos casais, de fato, os casais sem casamento, a chamada união estável. A sua pergunta, Maria, por que nós temos tanto assim? É porque, por disposição constitucional, e juntando com outras leis, hoje esses casais não casados, esses marido e mulher sem papel, têm os mesmos direitos e um pouco mais até do que marido e mulher, sem as obrigações de marido e mulher, sem os atrapalhos, sem os inconvenientes, né? Então, a legislação brasileira acabou levando para essa situação de comodismo e conforto. Infelizmente, né? Exatamente. Até para finalizar, complementar o que o senhor falou, essa questão dessa facilidade, é mais fácil juntar, porque é mais fácil também separar? Também. Não tem responsabilidade. Também. Mas como o parceiro sabe que a qualquer momento o outro pode ir embora, às vezes eles fazem um esforço maior para ficar junto. Na verdade, não é mais fácil, não. É mais fácil sair. Roubo agora aqui e vou embora. Mas as consequências jurídicas ficam e o desfazimento jurídico disso é muito mais complexo, é muito mais oneroso até, porque se fosse um casamento, simplesmente bastaria fazer um cartório, bastaria uma certidão de casamento que prova isso.
especialmente no caso da mulher, especialmente casais que têm filhos. Para quando não se chega a esse acordo, é para a via judicial, é vara de família, os Então é bom as pessoas saberem disso, porque não é tão fácil. É preciso, tem muitas consequências. Tá ok. Doutor, muito obrigado pela presença aqui. Vamos contar com o senhor mais vezes. Eu que agradeço, apóstolo, agradeço aos nossos telespectadores a oportunidade de participar desse programa interessante e me coloco à disposição para outras conversas como essa. Muito obrigado. Doutora, obrigado pela presença. Sempre Obrigada, vindo aqui, é muito bom recebê-lo. Obrigada. Tá? Vamos para o intervalo e voltamos em seguida. Estamos de volta com Sociedade em Questão. Agora o nosso quadro de música, parte final, é claro, música boa para vocês. Te apresento para você que ainda não conhece. Cláudia Garcia, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Prazer é mais. E num dia especial, né? Dia dos professores. É verdade. Vamos apresentar o pessoal que você trouxe? Vamos. Aqui do meu lado direito, Vitor Moura, amigo, gosta muito de samba, bom demais. Do meu lado esquerdo, Leandro Mourão, violonista erudito. E aí, ao lado do Leandro, o nosso amigo, querido, batuqueiro, né? Rodrigo Batuque. Tá ótimo. E a gente estava conversando, você é de São Paulo, capital, Sou de São Paulo, né? capital. Mas mora aqui em Goiânia. Há 5 anos aqui em Goiânia. Por que veio para Goiânia? Pois é, né? Olha a pergunta. Dizem que quem toma água do Itiquira, conhece o Itiquira? Não conheço. Cachoeira. É. Uma das maiores cachoeiras da América Latina em queda livre. Não Quem conheço cachoeira toma- aqui. Porque quem- eu também não sou daqui. Ah, tá. Pois Então eu é, tô conhecendo o estado ainda. tá certo. Então, dizem que quem toma a água da cachoeira não volta mais. volta. Pois é, tô aqui. Tá Bom ótimo. demais, encontrei essas pessoas maravilhosas, Rodrigo, Leandro e Vitor, e aí eu tô aqui fazendo um samba. Vamos ouvir um samba, então? Só se for agora. Então vamos lá, porque eu também gosto demais. Então vamos lá. Ela é carioca, gosto do jeitinho dela andar. Nem ninguém tem carinho assim para dar. Eu vejo na luz dos teus olhos as noites do rio ao luar. Vejo a mesma luz, vejo o mesmo céu, vejo o mesmo mar. Ela é meu amor, só me vê a mim que vivi para encontrar. Na luz do seu olhar, a paz que sonhei. Só sei que sou louco por ela e pra mim ela é linda demais. E além do mais, ela é carioca, ela é carioca. Ela é carioca, gosto do jeitinho dela andar. Nem ninguém tem carinho assim para dar. Eu vejo na luz dos teus olhos as noites do rio ao luar. Vejo a mesma luz, vejo o mesmo céu, vejo o mesmo mar. Ela é meu amor, só me vê a mim que vivi para encontrar. Na luz do seu olhar, a paz que sonhei. Só sei que sou louco por ela e pra mim ela é linda demais. E além do mais, ela é carioca, ela é carioca. Ei, pa, pa, pare.
Eu explico para todo mundo que não foi um pedido meu. Eu sou carioca, mas ela não sabia. É porque a música é bonita mesmo. Verdade, ela é carioca. Ótimo, lindo demais. Samba entrou na sua vida quando, Cláudia? Já faz tempo, né? Eu sou de uma família de músicos, mãe pianista, pai cantor, da extinta TV Tupi de televisão. Nós tivemos um conservatório de música em São Paulo mais de 15 anos. Qual o nome dele? Conservatório Musical Frederic Chopin. Seus pais? Elza Maria e Antônio Alfredo. Então, eu digo o seguinte, que não dá nem para renegar. Teve um tempo que eu reneguei. Que eu falei, não, tal. Mas aí não dá para renegar. É uma coisa que está no sangue. E aí... A música, quando entra na veia mesmo, não tem jeito, né? E aí, Rodrigo, o Batuque mandou me chamar. Né? E quando chama, tem que ir, né? Não tem como não dizer não. Me conta um pouquinho, como é que tá a sua... Você está morando aqui em Goiânia, né? Eu estou há 5 anos aqui em Goiânia, a gente está fazendo um trabalho bacana. Estou me apresentando em algumas participações especiais com um grupo chamado Regional Glória, que é um grupo assim, conhecido daqui. A gente está fazendo um trabalho diferenciado, eu e o Leandro, que ele é um violonista erudito, né? Eu gosto muito dessa sonoridade. E aí encontrei os meninos, o Rodrigo, o Vitor, e aí a casa vai enchendo e a gente só vai fazendo música boa. Você está preparando um CD, não é isso? Estou preparando um CD, a gente está na fase de preparação do repertório, mas é essa linha mesmo. Tem algumas composições inéditas de alguns compositores daqui. Né? O CD de primeira mão vai chamar Caminhos. Porque aí eu venho de São Paulo, passei por Formosa e morei em Goianésia e agora estou aqui. Então é Goiás mesmo. Não tem jeito. E Tiquira? Vamos ouvir Você mais precisa ir para o Tiquira. Pois é, eu acho que eu vou te levar. Então vamos, a gente tem que ir, né? Bora? Vamos ouvir mais uma? Mais uma. Tom Jobim e Vinícius de Moraes, Eu Sei Que Vou Te Amar. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar, e em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente. Eu sei que vou te amar, em cada verso será pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar a cada ausência tua, eu vou chorar, mas cada volta tua de apagar o que essa ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. De tudo ao meu amor serei atento antes, e conto aos eles sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar o meu canto, e rir meu riso, e derramar o meu pranto ao seu pesar e ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, solidão, fim de quem ama, eu possa lhe dizer do amor que tive, que não seja imortal o posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu por toda a minha vida.
lindo demais. Que lindo, que lindo. Lindo, parabéns. né? Muito, não tem como, né? Aí, é bom a gente poder ouvir, a gente poder mostrar para as pessoas que música boa é sempre bom de ouvir e que tem muita gente que quer ouvir. Verdade. Em meio a tanta enxurrada de tantas músicas que viram moda e que a gente é obrigado a ouvir, muitas vezes, é muito bom ouvir música boa, né? Mas eu acho que não dá nem para competir, né? Porque essas músicas que a gente as pessoas esperam ouvir, vamos colocar, elas têm 30, 40, 50 anos, né? Então, o que é bom fica. Com certeza. Isso que eu tenho guardado dentro de mim. Eu acho que é bom, vai ficar para sempre. Uma obra dessa de Tom e Vinícius. Pro resto da vida. Amém. Eu espero. A gente espera também que outras pessoas surjam com poesias e letras boas, Com e músicas certeza, porque boas o novo também. é muito bacana também, né? Com O certeza. novo bem estruturado, o novo, né? Com essa escola, eu acho que dá pé. Vamos falar mais um pouquinho desse seu CD, né? Vamos. Quando que ele deve sair? Olha, a gente está em fase de preparação de repertório. Eu acho que daqui de 4 a 6 meses. Ótimo. Né? A E gente aí está você falou no tem forno, músicas tá cozinhando. inéditas. Tem algumas músicas inéditas, Randall Brás, aqui de Goiânia. Tem Nasser Khalil, que ele é do Sul, mas ele já mora há um tempo em Formosa, conhece aqui todo o estado de Goiás, né? Tem um pessoal bacana. Mas eu estou aberta assim, a ouvir muita coisa, que a gente fica em busca disso, né? Quando a gente tem esse sonho, um projeto, a gente fica buscando, né? Até a identidade daqui mesmo, que é um pouco diferente do que eu já vivi, mas eu acho importante. Por isso o CD chama Caminhos, né? Aonde eu andei. Tá ótimo. E quando estiver pronto, você vai trazer pra gente. Com o maior prazer. Pega o caminho de volta para trazer o CD. Fechado. Vamos ouvir mais uma? Bora. Vamos lá. Sim, bora Quer lá. passar para o lado dos seus Vou amigos? passar para o lado Então de vamos cá pra agora. cá. Martinho da Vila, simbora lá? Canta, canta, minha gente. Deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente. Deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. O meu peito percebeu que o mar é uma gota comparada ao pranto meu. Fique certa, quando o nosso amor desperta, logo o sol se desespera e se esconde lá na serra. Madalena, o que é meu não se divide, nem tão pouco se admite. Quem do nosso amor duvide, até a lua se arrisca num palpite, que o nosso amor existe forte ou fraco, alegre ou triste. O Madaleno mata, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparada ao pranto meu. Fique certa, quando o nosso amor desperta, logo o sol se desespera e se esconde lá na serra. Madalena, o que é meu não se divide, nem tão pouco se admite. Quem do nosso amor duvide, até a lua se arrisca num palpite, que o nosso amor existe
forte ou fraco, alegre ou triste é. O mar, nada, madale, madalelelelelena, mada, madale, madale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 , o mar, mada, madale, madalelelelelelena. Bom demais. E esse, como é que é o nome desse instrumento? Timba. Timba. Isso. E o outro? Cuíca. Cuíca. Exato. Bom demais. É o som do samba mesmo, né? Quando eu falo que o samba mandou me chamar, que coisa Rodrigo boa. do Batuque. Rodrigo, parabéns, parabéns. Obrigado. Muito ficou lindo. É o molho, né? É o molho. É o azeite de dendê, né? É a calçada de Copacabana. É a calçada de Copacabana, então, os cariocas. É tudo misturado. É o corcovado depois do açúcar. Gente, obrigada mesmo pela sua presença, viu? Um prazer mesmo recebê-la. Obrigada. Quero que volte mais vezes, tá? Pra gente poder ouvir essa música boa junto com essa galera super legal. Obrigada. Tá? Boa sorte no CD. Traz pra gente quando estiver pronto. Com certeza. Tá bom? Vai ser meu passaporte. Vamos deixar o telefone de contato, então? Vamos. 8207-0612. 8207-0612, está aí no seu vídeo para você contratar a Cláudia Garcia. Você fica toca, canta em algum local fixo? Eu estou fazendo algumas participações especiais, a gente faz mais alguns eventos particulares, né? E agora, dia 9 de novembro, a gente vai estar num evento onde eu vou estar fazendo uma participação de samba também, no Teatro SESI. Uma cantora daqui também que é bem bacana, Daniela França, e a gente vai estar por aí, mostrando a cara. Tá ótimo. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Pela presença. Obrigada, meninos. Obrigada. Prazer recebê-los. O Sociedade de Questão de hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você. A gente volta na segunda-feira que vem. A gente termina com música. Cláudia Garcia para você. A Rita levou meu sorriso, o sorriso dela, meu assunto. Levou junto com ela o que mede direito, arrancou-me do peito e tem mais. Levou seu retrato, seu trapo, seu prato, que papel. Uma imagem de São Francisco e um bom disco de Noel. A Rita matou nosso amor de vingança, nem herança deixou. Não levou um tostão, porque não tinha não, mas causou perdas e danos. Levou os meus planos, meus pobres enganos, os meus 20 anos e o meu coração. E além de tudo, me deixou mudo o violão. A Rita levou meu sorriso, o sorriso dela, meu assunto. Levou junto com ela o que mede direito, arrancou-me do peito e tem mais. Levou seu retrato, seu trapo, seu prato, que papel. Uma imagem de São Francisco e um bom disco de Noel.